esse dia sem igual, onde a alegria, quem diria, vem até você, fazer você feliz. Deixa a luz entrar, não tenha medo de encontrar um novo abrigo, abraço amigo, uma estrela de paz, que veio de tão longe pra ajudar você a perceber que a vida é um presente que Deus deu pra você. Hoje é o dia da alegria e do amor. Hoje é dia de cantar e sorrir, nosso amigo, que alegria vem aí. Dia especial, hoje esse dia sem igual, onde a alegria, quem diria, vem até você, fazer você feliz. Deixa a luz entrar, não tenha medo de encontrar um novo abrigo, abraço amigo, uma estrela de paz, que veio de tão longe pra ajudar você a perceber que a vida é um presente que Deus deu pra você. Eu sabia quando o dia raiou. Hoje é dia da alegria e do amor. Hoje é dia de cantar e sorrir, nosso amigo, que a alegria vem aí. Ele vem, ele vem. Eu sabia quando o dia raiou. Hoje é dia da alegria e do amor. Hoje é dia de cantar e sorrir, nosso amigo, que a alegria vem aí. Ele segue à nossa frente pra levar alento à dor. O trabalho é de esperança, ele é o Redentor, por amor. A vontade é o braço forte, o caminho e a direção, sentimento de verdade pra chegar ao coração, por amor. A porta se abriu, o amor se espalhou. A porta se abriu, o amor se espalhou. A criança tão contente, o sorriso florescer, e apesar da terra quente, a semente não morreu, por amor. Vinde a mim os pequeninos, é a mensagem que ele deu, para abrir como um menino as janelas lá do céu, por amor. A porta se abriu, o amor se espalhou. A porta se abriu,
Perdoai quem não sabe o que faz. Ele era um rei, mas tão simples se fez. Nunca se apresentou como um Deus. Sendo assim do poder, ele se esvaziou, de humildade se encheu, meu Senhor. Foi humilde no início, no meio e no fim. Seu exemplo de amor só nos faz feliz. É a luz pra quem não vê a luz. É o pão, é o homem, Jesus. Esse mundo jamais foi o mesmo após que se ouviu entoar sua voz. A quem sofre e chora é só compreender que ele veio pra amar e aceitou sofrer. Ele era um rei, mas tão simples se fez. Nunca se apresentou como um Como é grande a dor de ter um filho numa cruz, mas Maria teve fé em Deus e em Jesus. Quem não sai da sombra jamais viverá a luz. Vem, não perca o amor da mãe que ao mestre nos conduz. Se o seu filho é o caminho que nos leva ao Pai, mas para se chegar ao filho, mãe, temos você. Se o espinho incomodar, no seu manto vou tocar, e a luz em mim eu sei renascerá. Mãe, a sua fé é um exemplo a seguir. Que o azul do céu
de amor. A enorme montanha se dá a cada flor. Alguém te ampara no inverno, nas horas mais duras da estrada mais difícil. Tem alguém que te guarda e te protege com seu calor. Alguém que prossegue te conduz pela dor e vibra quando finalmente toda mágoa e todo medo é coisa que passou. Quando se quer ir em frente num impulso irresistível ao Senhor. Desce a todos nós, Jesus. Então ninguém está só. A noite finda na luz de um novo dia. Toda manhã, abra os olhos, veja o sol. Alguém te acompanha num gesto de amor. A enorme montanha se dá a cada flor. Alguém te ampara no inverno, nas horas mais duras da estrada mais difícil. Tem alguém que te guarda e te protege com seu calor. Alguém que prossegue te conduz pela dor e vibra quando finalmente toda mágoa e todo medo é coisa que passou. Quando se quer ir em frente num impulso irresistível ao Senhor. Desce a todos nós, Jesus. Então ninguém está só. A noite finda na luz de um novo dia. Toda manhã, abra os olhos, veja o sol. Desce a todos nós, Jesus. Então ninguém está só. A noite finda na luz de um novo dia. Toda manhã, abra os olhos, veja o sol. Boa noite. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Tem sempre alguém que não me deixa esquecer. Todos bem? Espero que sim. Todos alegres, todos leves. E nós estamos muito felizes, mais uma vez, deste nosso encontro, da alegria que Deus nos dá de nos encontrarmos no Perseverança nesta noite, mais uma vez. Olha, estava ouvindo a letra dessa música, né? Abra os olhos, deixe o sol, veja o sol iluminar a sua vida. E a propósito, eu estava justamente lembrando-me de uma história que aconteceu com o escritor Rubem Alves. Rubem Alves é um escritor, né, muito famoso, que faleceu no dia da morte do Ayrton Senna. Então, praticamente, o falecimento dele passou desapercebido, né? E o Rubem Alves, por 3 vezes, ele tentou ser escritor com uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, e ele não foi eleito. Não foi eleito, apesar da proeminência da escrita dele, da obra. E um determinado dia, um repórter resolveu provocá-lo a respeito daquelas 3 vezes, se porventura ele tinha alguma frustração. E aí ele fez uma estrofe, praticamente, que diz respeito
a essa leveza que muitas vezes falta para a gente, porque a gente acaba colocando peso demais onde não devia, e por isso muitas vezes a gente se frustra, a gente se entristece, a gente acaba ficando perturbado, sob todos os pontos de vista. Ele escreveu um poeminha que diz assim: esses todos que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. E a força do passarinho é a leveza, é a força daquele que vai num galho e que levanta voo em qualquer circunstância, com chuva, com sol, e é aquilo que nós desejamos para todos nós nesta noite, que durante a nossa palestra, durante a fala de nossa Doris, que será a nossa palestrante do dia, que nós possamos utilizar dessas palavras para nos analisarmos, para ver se nós realmente não estamos colocando peso demais, se a gente não assenta num determinado galho e fica ali esperando que a vida aconteça sem que a gente próprio ouse levantar voo para alcançarmos altitudes maiores. Lembrando do Chico, Chico dizia assim: eu aprendi a descomplicar a minha vida e preciso começar a fazê-lo a partir de mim próprio, de dentro para fora. Então, meus queridos amigos, gostaria de que nesta noite, mais uma vez, cada um de nós que aqui estamos, nossos irmãos que nos acompanham de seus lares, de seus automóveis, de seu telefoninho celular, de tantos outros que estão em outros países, em outras cidades, que a partir deste instante, que nós possamos trazer a leveza deste ambiente para o nosso coração, mesmo que nós tenhamos dificuldades daqui para fora, mas enquanto estivermos aqui, vamos nos banhar neste mar de energias, de forças, de luzes, que é tudo aquilo que os benfeitores espirituais prepararam para cada um de nós nesta noite. Oremos com Jesus. Olhai os lírios do campo, eles não fiam e nem tecem, no entanto, nem mesmo Salomão, com toda a sua sabedoria, jamais se vestiu como um deles. Olhai os pássaros que voam nos céus, eles não juntam nos celeiros, no entanto, nosso Pai que está no céu, jamais lhe deixa faltar o necessário. Senhor, Jesus, Mestre de todos nós, a partir deste instante, Jesus, definitivamente nós entramos em comunhão contigo, porque Senhor, mesmo que tenhamos trazido o peso deste dia, das dificuldades que tantas vezes batem às nossas portas, da enfermidade, da perda de entes queridos, dos problemas financeiros, das preocupações de toda sorte neste mundo tão desafiador em que vivemos, queremos nesta hora, Senhor, que nós possamos nos lembrar que em verdade, Jesus, aquilo que buscamos e esperamos, virá do teu coração, como um verdadeiro bálsamo para as nossas almas, apacentando os corações, ainda que tenhamos, Senhor, mágoas, perdas, ressentimentos. Jesus, é a Casa Perseverança que mais uma vez nesta noite se junta em teu nome, para que juntos, Senhor, nesta verdadeira família, que se une pelos laços do amor de Deus, que nós possamos alcançar o teu coração, a fim de que a tua mensagem de 2000 anos, mas acima de tudo, que a tua mensagem de hoje, Senhor, possa calar dentro de nossa alma, trazendo-nos, Senhor, daquilo que precisamos. Somos ainda tão pequeninos, Jesus, precisamos tanto da tua presença em nós, a nos lembrar que ainda, vez por outra, precisamos nos esforçar para estar ao teu lado. Então,
não nos deixe esquecer das tuas palavras, para que possamos nos juntar a ti, aceitar o teu convite, Jesus, quando tu nos abres o braço e nos convidas: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E na presença de Jesus, na mensagem de Jesus, na esperança que temos da sua presença em nosso coração, é que rogamos, Senhor, em favor de todos nós que aqui estamos, de todos os lares representados, daqueles que se encontram nos acompanhando à distância, para que então o teu olhar, onde quer que estejamos, Senhor, todos os dias de nossa vida, possa ser um olhar de amor, de carinho, de amizade e de esperança. Sê conosco nesta noite, Mestre amado, dando-nos neste instante a permissão para que em teu nome nós possamos iniciar a nossa reunião de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Sem que percamos então mais um minuto, nós convidamos a nossa companheira Doris para que possa nos conduzir na mensagem evangélica da noite. Obrigado, Doris. Boa palestra. Boa noite. É um imenso prazer este convite que recebi para a gente dividir o que eu tenho aprendido dentro da doutrina espírita com todos vocês, os presentes e os que estão em casa. Dr. Bezerra de Menezes é o nosso patrono espiritual. Em uma de suas mensagens, ele chega a dizer o seguinte, que o espiritismo é a florescência do cristianismo e o que o perseverança é o fruto desta árvore. Então, o cristianismo é uma árvore frondosa, a florescência é a doutrina espírita, e dentro dessa florescência nós temos um dos frutos que é a nossa Casa Perseverança. Então, sejam bem-vindos à nossa Casa Perseverança. Que este fruto alimente a alma, o coração, a vida de vocês e de todos os seus. O acolhimento. O acolhimento é um símbolo do exercício do amor ensinado por Jesus. Quando Jesus esteve entre nós, ele acolheu a todos indistintamente. Ele acolheu as mulheres, as crianças, que nem eram consideradas naquela época pessoas importantes. Acolheu doentes da alma, doentes do corpo, deficientes, leprosos, até pessoas que eram tidas de pecadoras, como mulheres pecadoras da época, homens que incorriam em erros. Jesus socorreu, acolheu a todos indistintamente. E por isso os judeus, eles chamavam a atenção de Jesus e dizia para ele assim, mas Senhor, por que você se mistura a estes pecadores? E Jesus dizia assim, eu não vim para os sãos, porque eles não precisam de médicos. Eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento, porque é através do arrependimento que eu os conduzirei até o meu Pai, o nosso Deus. Outra coisa que Jesus deixou bem claro, principalmente ao povo judeu, onde ele nasceu,
é que o povo judeu não era o único povo de Deus. Ele dizia assim: Deus é Pai de todos nós, de toda a humanidade, de todas as raças, de todos os credos, de todas as nações. Então, todos somos uma só família. E este sentimento de acolhimento a todos os filhos de Deus, ele passou para os seus seguidores, para os seus discípulos. Então, depois da sua morte, da sua ressurreição, um dia, Simão Pedro estava lá em Jerusalém, na Casa do Caminho. A Casa do Caminho era um espaço, uma comunidade, onde eles acolhiam os mais necessitados. E, de repente, aparecem 2 homens à porta da Casa do Caminho, pedindo para que Simão Pedro acolha um deles, que estava com lepra. E Simão Pedro, então, pede: por favor, retire o seu pano do rosto e me diga o seu nome. Qual a surpresa de Simão Pedro, quando aquele senhor que retirou o pano do rosto e disse o nome, tinha sido um dos acusadores, um dos responsáveis pela prisão, crucificação e morte de Jesus. Ele era um homem poderoso, mas contraiu a lepra e a família o expulsou de casa, pedindo para o servo que estava com ele levá-lo para o Vale dos Imundos, o Vale dos Leprosos. Só que o servo teve compaixão e falou: não, eu conheço um lugar que acolhe os necessitados. E levou até a Casa do Caminho. Só que Pedro, com o choque de ver que ali estava um dos algozes de Jesus, disse: infelizmente, nós não temos espaço. E fechou a porta. Só que quando ele vira, quem está à frente dele? Jesus. E Jesus diz: Pedro, Pedro, eu só te pedi uma coisa. Se me amava, eu te pedi: acolha minhas ovelhas. Pedro, eu não vim para os sãos, eu vim acolher os pecadores para a seara do meu Pai. Pedro, o meu ministério não é igual ao do mundo, que julga, que condena. Meu ministério é do amor, é do perdão. Vá lá, abra a porta que eles ainda estão lá fora. E Pedro então vai, abre a porta e diz: meu irmão, acabou de vagar um lugar para você, pode entrar. A gente, às vezes, não acolhe as pessoas, ou não se sente acolhido, porque nós julgamos. Infelizmente, isso tem feito de nós, muitas vezes, pessoas insensíveis. Todo momento é momento de acolhimento. Quando Deus nos mandou para a terra para reencarnarmos, Ele nos colocou numa família, Ele nos colocou num grupo, numa comunidade, numa sociedade onde nós somos dependentes dos outros. E dentro do lar, principalmente, nós temos a oportunidade de acolher pais acolhendo seus filhos, filhos acolhendo seus pais, irmãos acolhendo outros irmãos. E esta é a lei do amor que Jesus nos ensinou, o acolhimento. Mas muitas vezes nós falamos assim: mas a pessoa não reconhece o meu acolhimento. A pessoa parece que não percebe que eu quero auxiliá-la.
isso não importa. Não importa. Porque o maior beneficiado neste relacionamento de acolhimento é quem acolhe. Uma mãe, lá no livro Psicografia Francisco Cândido Xavier, chamado Luz Acima. Olha para a luz lá em cima. Porque depois vieram perguntar o nome do livro, eu falei, ó, vou falar um jeito que ninguém vai esquecer. Luz Acima. Olha lá a luz. É de Chico Xavier, psicografia, né, de Chico, pelo Espírito Humberto de Campos. Então, ele conta de uma mãe que tinha um filho que, aos 14 anos, ficou paralítico, preso em uma cama. Essa mãe, ela era naturalmente acolhedora, generosa, para todos, para toda a comunidade. E ela se viu neste problema. Um filho de 14 anos, preso numa cama. E ela, então, todo dia orava. Pedia para Deus, Senhor, ajuda eu a encontrar um método para o meu filho voltar a andar. E como ela tinha muitos amigos espirituais, porque ela fazia o bem, então ela tinha muitos benfeitores ao lado, os benfeitores uniam o pensamento deles ao dela, uniam o sentimento deles ao dela, e depois de 4 anos, quando o menino estava com 18, veio a determinação, permitindo que ele voltasse a andar. Então, ela ficou sabendo de uma casa que tinha um médium de cura, que fazia cirurgias. Uma pessoa lhe informou e ela levou o filho, e o filho ficou curado, voltou a caminhar, voltou a ter uma vida saudável, por merecimento dela, por crédito dela, por intercessão dela. Foi permitido a cura. Então, a mãe ficou feliz. Vou colocar meu filho na escola, ele vai voltar a estudar, vou arrumar um emprego para ele vai se dar muito bem. E qual foi a surpresa dela? Que aquele moço calmo e tranquilo da cama, quando voltou a andar, ficou rebelde. E disse para a mãe, não, eu vou recuperar meu tempo perdido nessa cama. E começou a sair de madrugada, voltava alcoolizado, começou a fazer jogatinas, voltava carregado de manhã pelos amigos, e um certo dia a mãe chegou e foi chamar a atenção dele. Desperta, meu filho. E ele esbofeteou e a agrediu. Nesse dia, a mãe, ao invés de agradecer, foi para o quarto orar. E ela pediu, meu Deus, liberta meu filho do vício. Liberta meu filho das más companhias. Meu Deus, por favor, afaste-o do suicídio inconsciente que ele está provocando em seu corpo, com o mau uso do álcool e de outras drogas. Ajuda meu filho, meu Deus, a ser um homem de bem. E no outro dia, o moço não levantou mais da cama, a paralisia havia voltado. Então, essa história que Humberto de Campos nos conta, demonstra que muitas privações que nós e os nossos possuem em suas vidas não são castigos de Deus. É um método que Deus utiliza para que nesta encarnação o espírito não piore a sua situação. E muitas vezes perguntam, mas por que Deus então permitiu que ele saísse da cama se ele ia voltar a ter os vícios e os erros do seu espírito trazidos do passado? Porque Deus é misericórdia e Deus confia em cada um de nós. Por isso que muitas vezes ele ameniza os nossos sofrimentos, deixa um momento de calmaria para verificar se nós já aprendemos e podemos contar com o benefício da cura, da libertação. Quantos espíritos que Jesus curou, leprosos, paralíticos,
Diz-nos os benfeitores que depois da cura que Jesus fez, voltaram a ficar doentes. Quantas pessoas que se curam do câncer e voltam depois de alguns anos com a mesma doença em outro local do corpo? Por que será? O que será que nós temos que aprender? Será que o que nós temos que aprender está contido no Evangelho de Jesus? É uma pergunta que nós devemos nos fazer. Por que desse sofrimento, meu Deus, na minha vida? O que é que eu estou precisando mudar? Que caminho eu estou precisando trilhar para que isso deixe de existir na minha vida? Porque todos os exercícios doloridos têm uma razão de ser. Mas nós estávamos falando sobre acolhimento. E essa mãe acolheu o filho como ela pôde. E Deus deu a oportunidade da cura, mas não foi merecida. E não seria bom para aquele garoto. E isso acontece com a gente também. Às vezes nós auxiliamos tanto, acolhemos tanto as pessoas, e nós esperamos dela uma mudança, uma transformação. A gente fala assim, eu estou te dando uma oportunidade, acorda, desperta. E parece que a pessoa não acorda, não desperta, continua a mesma coisa, e a gente desanima e larga tudo, fala, deixa para lá, não quero mais saber de você. Só que tem uma coisa que Jesus nos ensinou. O maior beneficiado no acolhimento é quem acolhe. Se quem foi acolhido não mereceu, não estava pronto para receber, não foi agradecido, não mudou, não importa, você fez a sua parte. E o acolhimento é tão forte que tem um outro livro deste Humberto de Campos, também psicografia de Francisco Cândido Xavier, que chama Cartas e Crônicas. Tem uma história que exemplifica o poder que o acolhimento traz a quem acolhe. Conta assim a história. Tinha 2 jovens que não acreditavam em premonição, evidência, em clarividência, nada disso. Mas um dia um ancião, que tinha essa mediunidade de clarividência, olhou para eles e disse assim, olha, volta para casa, não entra na mata, que hoje vocês correm risco de vida. Eu estou vendo aí em vocês o perigo. Eles deram risada, obrigado, e entraram na mata. Eles não acreditavam. Entraram na mata, de noite saíram da mata com as suas madeiras, com seus feixes de madeiras, na carroça, voltaram para casa. E uma pessoa que havia observado a conversa entre o ancião e os jovens disse assim, vou lá na casa do ancião contar o que aconteceu. Ancião, você, errou na premonição. Eles estão melhores do que quando entraram na mata. Acho que você é um charlatão. Ele falou, não é possível, eu vi. Vamos lá na casa deles. Chegou lá na casa deles, ele falou, nossa, mas é verdade, aquela névoa negra saiu do lado deles. Não, mas não é possível. Eu nunca erro. Eu posso ficar aqui mais um pouquinho observando vocês desatarem esses feixes? Pode. Aí os moços começaram a desatar todas as madeiras que tinha colhido, quando, de repente, um deles tinha uma víbora venenosa. Aí o ancião falou, tá vendo? Olha lá o risco de vida que eles corriam, uma víbora. Só que estava cortada ao meio. O que aconteceu com vocês? Vocês podem me dizer se aconteceu alguma coisa antes, durante? Eles falaram, é o seguinte, a única coisa diferente que hoje aconteceu com a gente na floresta foi que quando nós entramos para colher as madeiras, tinha um mendigo que nos pediu alguma coisa para comer porque ele estava com muita fome. E nós tínhamos um pão, nós dividimos em 3 partes iguais e demos um naco de pão. Naco é um pedaço bem recheado, né? Para ele. E ele nos agradeceu e pediu para Deus nos abençoar.
Ai, disse o ancião, está explicado, falou para o moço que foi procurá-lo. O que se pode fazer se a lei de Deus é influenciada por um naco de pão? Então, significa que o acolhimento àquele necessitado serviu de advogado de defesa para aqueles moços, que antes estavam com risco de vida. Mas o acolhimento que fizeram ao necessitado lhe propiciaram a proteção contra o ataque da víbora. Então, Humberto de Campos conta essa história para nos dizer que quando as pessoas que seguem Jesus e acolhem as outras pessoas, seguindo o exemplo de Jesus, são os maiores beneficiados, porque ganham crédito na conta de Deus. E falando de pão, eu lembrei de Chico. Chico Xavier, quando ele começou a tarefa na área mediúnica, né? Emmanuel convidou a psicografar livros. Certa noite ele estava em oração em seu lar e apareceu um espírito de muita luz que se identificou como sendo a Rainha Santa Isabel. E esse espírito luminoso disse ao Chico: Chico, eu preciso de um favor seu. Eu preciso que você comece um trabalho assistencial, distribuindo pães aos necessitados aqui do bairro. E Chico disse: mas, Santa, às vezes eu e meus irmãos não temos pão para comermos. Como vamos conseguir pães para distribuir? E a Santa falou: ore e tudo será providenciado. Comece com qualquer quantidade. E em 1927, com a ajuda da irmã Luísa, Chico Xavier saiu com 8 pães numa cestinha e começou um trabalho de distribuição de pães. E a Santa Teresa disse: este trabalho vai ser a sustentação para o seu trabalho espiritual. Este trabalho de acolhimento vai ser a base, a sustentação para o seu trabalho espiritual. E quando ele saiu de Pedro Leopoldo e foi para Uberaba, ele continuou distribuindo pães, mais de 1000 pães, com a ajuda de muitos amigos. Esse trabalho de acolhimento aos famintos perdurou e sustentou o trabalho do Chico durante toda a sua encarnação. E essa rainha santa, chama Santa Isabel porque ela é considerada santa na Igreja Católica. Essa rainha de Portugal, em 1200 e pouco ela nasceu, ela foi esposa de um rei, o rei Diniz I. E ela, sabe o que ela fazia? Ela pegava os pães do castelo, punha embaixo do vestido, da roupa, saía escondida para distribuir fora do castelo para os famintos. E o rei, sabendo disso, a proibiu. Falou: olha, Isabel, se fizer isso, vai ter punição. Porque ela era uma consorte dele, né? E ela, mesmo assim, continuou. Um dia, as boas línguas, né? Ou as más, não sei, foi lá caguetar. Ó, a rainha está saindo, o vestido está bem cheinho. E o rei foi lá. Chegando lá: oi, Isabel. Ela: bom dia, meu rei. Posso ver o que tem aí embaixo? O que tem aí embaixo, minha rainha? Ela sabia que ia ser punida. São rosas, meu rei. Ah, são rosas? Então, abre para mim ver as rosas, minha rainha. E diz que os pães, quando ela abriu, os pães haviam se transformado em rosas. Esse é o milagre mais famoso de Santa Isabel. Os pães haviam se transformado em rosas. E ela continuou durante toda a vida fazendo isso. Era uma rainha muito boa, muito generosa, por isso que virou mentora. Mentora do nosso querido Chico e santa na Igreja Católica. Ó, né? Merece. E o Chico,
ele não perdia... Ai, deu 0. Mas pode ser mais 1 minuto. E o Chico, ele não perdia um momento para acolher as pessoas. Para encerrar, que já acabou meu tempo, o Chico ele estava lá no trabalho, e um dia um homem, totalmente alcoolizado, entrou no centro e pediu para cantar para ele. Aí começou a cantar aquelas músicas de Nelson Gonçalves e outros artistas daquela época que eu não lembro o nome. E quando terminava, o Chico falava, canta mais uma, meu irmão. E ele cantava outra, e cantava outra. Canta mais uma. E o povo que trabalhava lá com o Chico ficou incomodado. Ai, meu Deus, o Chico está perdendo tempo. Ele podia estar psicografando, ele podia estar fazendo carta para as mães, ele podia... E ficavam muito incomodados mentalmente, ficavam lançando pensamentos escuros. E um dia o Chico chegou e falou para o povo assim, meu povo, vocês conhecem a história desse moço que vem aqui cantar para mim? E eles falaram, não, Chico, então eu vou contar, para que vocês tenham pensamentos mais caridosos. Este homem era um pai de família que tinha uma criança de 5 anos que ele amava muito. Um dia ele estava na calçada com sua filhinha e um carro desgovernado atropelou a filhinha e ele ficou só com a mãozinha e o bracinho pendurado nas suas mãos. E a partir daí ele começou a beber para esquecer. E toda vez que ele vem cantar para mim, um pouquinho da sua dor diminui. Por isso que eu peço mais uma, mais outra, mais outra, mais outra. Porque eu sei que a dor dele, cada vez que ele canta, diminui. Nós não temos a sensibilidade de Chico Xavier para conhecer a necessidade do nosso irmão. E muito menos de Jesus, que quando acolhia o necessitado, ele já conhecia todo o mapa kármico daquela pessoa. Mas nós temos um pouco do que recebemos de Deus. Vamos tentar distribuir este pouco, sem julgamento, a quem se aproximar de nós. Talvez essa pessoa que se aproxime de nós seja uma oportunidade para fazermos o bem e nos aproximarmos de Deus. Obrigado, gente. Obrigado, Doris. Lembrar uma frase de Dona Guiomar, que sempre nos fala, todo bem rende o bem nas contas de Deus. Ou aquela outra famosa, o bem será o seu advogado em qualquer parte. E aí tem um monte de histórias aqui, se ficássemos contando, passaríamos a noite, de amigos que mudaram os seus destinos por conta do bem que fizeram. Mas nós vamos, neste momento, continuar permitindo que esta força espiritual nos envolva, que aproveitou essa abertura de nosso coração para se aproximar um pouco mais, para conseguir verificar individualmente o que estamos passando. Amigos que se encontram à distância, nós temos queridos, como vocês também devem ter, internados em hospitais, Lorival, o nosso querido Marcelo, que toca conosco aqui toda a semana, passou por uma cirurgia, seu Gonçalo. Eu ficaria aqui dizendo um monte de nomes que estão lá e disseram que estariam nos acompanhando através do celular. Então, por nós vamos orar, mas também por eles, para que eles recebam a bênção da recuperação. Para aqueles que vocês estão pensando, que moram em outras cidades, para familiares que passam por dificuldade, para aqueles que partiram, que estão hoje na espiritualidade, que nesta hora, juntemo-nos todos, para suplicar mais uma vez ao coração de Jesus, que nesta noite,
com esse olhar misericordioso que nos lembrou Doris ainda na sua fala tão boa, possa olhar para cada um de nós, para cada um daqueles que estão conectados neste momento, nesta hora, nesta vibração, sintonizados com essas forças, para que o céu se abra sobre todos, nos hospitais, nos lares, sobre nós, sobre aqueles que agora nós queremos emitir uma vibração boa, que lembramos que está em dificuldade, cometendo neste ato um grande acolhimento amoroso, e que o céu então se abra sobre todos, e uma nesga de luz do amor de Deus possa nesta hora envolver a cada um, e de maneira individual enviar recursos, compreendendo, entendendo e lendo o coração de cada um, vendo a necessidade individual, mas que para todos, de maneira indistinta, essa luz traga bênçãos de libertação de todo mal, de toda enfermidade, de todo medo, de tudo que não vem de Deus. Que cada um de nós nesta hora, que cada um dos amigos, Lorivais, Marcelos, Antônio Cruzeira e outros amigos que se encontram diante da luta para vencer a enfermidade, que a bênção de Deus continue a ser derramada, e sobre cada um de nós, neste momento, envolva-nos com bênçãos de cura, de saúde, de força, de confiança, de equilíbrio, de certeza da vitória, de fé, de amor, de paz. Que ninguém, Senhor, desista do seu caminho, quais sejam os enfrentamentos, e que este toque amoroso desta noite, mais uma vez, acenda em nós a certeza da tua presença, não somente para nós, mas que também através de nós possa acolher e abençoar. Que essas bênçãos envolvam nossa casa, afaste o mal de onde moramos, reconstrua, se precisar, o muro espiritual de proteção e de defesa, a guarda de onde nós nos encontramos. Alguns não estão em sua casa, como falamos, para que, Senhor, debaixo do teu olhar, da tua graça, da tua força, permaneçam todos os dias. Que o Senhor nos auxilie a continuar, sem desistir, a viver num mundo dentro de um outro mundo, um mundo de paz, um mundo de fé, um mundo de oração, um mundo de vigilância, um mundo de bondade, um mundo de acolhimento, um mundo de amor. Que o Senhor nos abençoe, agora e para sempre. Que assim seja. Vamos ficar todos de pé, queridos. Que haja paz na terra, que ela comece, cada um de nós. A começar em mim, haja paz na terra, a começar em mim. Irmãos, nós todos somos filhos do mesmo Deus, juntos pois caminhemos na paz que vem do céu.
Que esta paz envolva os 4 cantos de nosso planeta. E onde quer que se encontre um choro, um ranger de dente, o sofrimento da fome, que o Senhor possa alcançar com suas mãos e de alguma forma amparar e acolher a cada coração. Que esta paz possa alcançar o pensamento e o coração daqueles que fazem a guerra, a fim de que tocados transformem-se. Que o Senhor possa nesta noite alcançar com a sua luz a todos aqueles que representam religiões, mestres, párocos, presidentes de instituições, para que realmente te representem onde quer que se encontrem, dirigindo aqueles que o seguem, o seu rebanho, que é o rebanho do Cristo. Obrigado, Senhor, por esta noite de paz. Obrigado, Senhor, por esta força espiritual que chegou até nós. Obrigado, Senhor, por este abastecimento íntimo, combustível que levaremos para todos os dias, para os nossos, para onde quer que caminhemos. Que o Senhor nos abençoe, pois em seu nome nós pedimos a permissão, a proteção, para declararmos por encerrado a abençoada reunião desta noite. E assim seja, louvado seja Deus. Muita paz, queridos. Deus abençoe todos vocês. Cante sempre a alegria, não deixe a tristeza entrar. Vence em Jesus noite e dia, e Ele irá te ajudar. Cante sempre a alegria, não deixe a tristeza entrar. Vence em Jesus noite e dia, e Ele irá te ajudar. Apesar de estar na terra, vivendo em que houve guerra, você pode transformar numa reunião em família. O evangelho é a partilha para alguém lhe abençoar. Cante sempre a alegria, não deixe a tristeza entrar. Vence em Jesus noite e dia, e Ele irá te ajudar. Cante sempre a alegria, não deixe a tristeza entrar. Vence em Jesus noite e dia, e Ele irá te ajudar. Nosso mundo é perfeito, pois o Pai ao tê-lo feito não deixou nada faltar. Nos alimenta e beleza, nos dá tudo a natureza, cabe ao homem preservar. Cante sempre a alegria, não deixe a tristeza entrar. Vence em Jesus noite e dia, e Ele irá te ajudar. Cante sempre a alegria, não deixe a tristeza entrar. Vence em Jesus noite e dia, e Ele irá te ajudar. Sem mágoa, ódio, nem ressentimento, para quem ama Jesus não há motivo pra lamentar. Queridos, que Deus abençoe grandemente o coração de vocês. Até semana. Tchau. Fiquem com Deus. Deus abençoe.